Obrigado, gente. Vamos continuar aí curtindo, compartilhando e deixando o coraçãozinho aí, republicando. Quem me seguir, eu sigo de volta e vamos falar a verdade, vamos pregar a palavra do Senhor. E eu estou falando sobre que Deus comigo não foi fiel. Então eu deixo vocês isentos disso e eu não aconselho ninguém a fazer o que eu estou fazendo. A palavra de Deus é clara: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tente a Deus, não invente bobagem, né? Eu sou responsável pelos meus atos, né? O que eu falo, o que o meu coração concebe é responsabilidade minha, né? Se vier a acontecer alguma coisa comigo é porque eu fui o responsável. Eu também não aconselho ninguém a largar Jesus. Não existe salvação, eu torno a dizer. Respeito todas as religiões, mas não existe salvação em outro nome a não ser no nome de Jesus. E eu falei que Deus para comigo não foi fiel, mas todos os pregadores falam que Deus é fiel. Vocês não vão encontrar nenhum pregador que fale que Deus é infiel. Nenhum. Todos eles vão dizer que Deus é fiel. Por que eles pregam que Deus é fiel? Será que Deus é fiel com eles em tudo? Deve ser, já que eles pregam? Acho que não, acho que eles têm medo de falarem isso. Eles confundem temor a Deus, que é respeitar seus mandamentos, eu respeito seus mandamentos. Eu não prostituo, não roubo, não engano, não fraudo, eu não desejo mal para ninguém. Procuro viver uma vida regrada de acordo com a palavra de Deus. Agora, eles confundem medo com temor a Deus. Temor é o que eu tenho, respeitar a sua palavra. Mas eu falava que comigo ele não foi fiel. Falei sobre as doenças da minha mãe. Eu falei que ele fala que se eu for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E que eu orei incessantemente pela cura da minha mãe, isso não aconteceu. E que mesmo que eu estivesse em pecado, ele disse que se eu for infiel, ele permanece fiel. E ele, no caso, não permaneceu. E que desde os meus 6 anos de idade, eu olhei minha mãe com várias tribulações. E vários pregadores e pastores vieram orar por ela. E ele disse que a oração do justo tem poder para perdoar pecados e sarará o doente. Várias vezes ela foi ungida com óleo, com a oração com imposição de mão, e não sarou. E aí, a oração feita por imposição de mãos, isso está em Tiago, e tem poder, perdoa pecados e sara o doente. Então, não se cumpriu, porque vamos que eu estivesse em pecado. Todos os demais pregadores, pastores que passaram também estavam. Então, eu estou em pecado, todos estavam. Mas se você for infiel, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar a mim mesmo. Aonde está a fidelidade dele? Não houve fidelidade. Então assim, eu falo as experiências da minha vida, da minha família, né? Agora, torno a dizer, quem não aceitar Jesus não é salvo. E que não adianta aceitar Jesus dizer que aceitou. Existem os trâmites legais daquilo que temos que fazer. Agora, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, você vai encontrar o apóstolo Paulo entregando um rapaz que abusava da madrasta, um bagaceira lá, que abusava da madrasta, fazia sexo com a madrasta, dizendo que expulsassem da igreja e entregassem pro diabo, para que o corpo dele fosse destruído, para que o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Em outras palavras, o apóstolo Paulo fez o seguinte: eu perdoo ele, mas tiro ele daqui por causa do escândalo, e vai viver a vida dissoluta, vai ter o corpo destruído, mas pela minha oração, pelo perdão dos pecados que eu concedo a ele, ele vai ser salvo no dia do juízo. Tá bom, tá? Para com Deus, Romanos 2:10. Para com Deus não há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo fez isso, tá? Com um jovem que abusava da madrasta. Por que nos dias de hoje tem padres e pastores abusando de crianças, que é a coisa mais horrível do que isso?
se intitulam padres, se intitulam pastores, se intitulam sacerdotes aí. E por que não se aplica essa mesma lei? Não é acepção de pessoas? Ou então, ou o caráter de Deus está com defeito, ou a Bíblia está errada. Alguma coisa tem. Porque não se cumpre, mas ninguém fala, né? Ninguém tem coragem. Todo mundo fala, Deus é bom, Deus vai curar, Deus vai libertar. Eu falo também, Deus vai curar, Deus vai libertar, né? Pode, de acordo com a tua obediência, tu pode obter. Eu obedeci e não obtive. Mas há quem consiga. E a Bíblia diz que há quem comece uma causa parecendo justa, até que venha outro e examina. Então, eu comecei a causa. Para mim, eu estou com a razão. Mas quem examina é Deus. E aí ele vem diz, tu tá todo errado, tu é um mau testemunho, tu é um joio. Abra para mim. Entendeu? É ele quem examina, né? Mas parece justo, mas só que tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia. E não tem cumprimento. Mas ninguém fala. Ninguém prega. Ninguém prega as falhas que existem que não se cumprem. Só um evangelho do oba-oba e nós precisamos estar conscientes, cientes. Nós pagamos por um erro que não cometemos. Que foi o pecado de Adão. Ninguém tem culpa do pecado de Adão. Nós pagamos e nós temos que sair dele. E é nós que temos que sair, não tem outra saída. Então, não deveríamos de ter mais privilégios? Que culpa nós temos de nascer nessa condenação? Temos culpa nenhuma. Mas é o caráter de Deus, é o que Ele designou e é o que temos que fazer. E eu digo para você, se esforce para fazer. Se esforce. Dê o máximo para salvar, porque aqui podemos passar pelo que tiver que passar, mas temos que salvar nossa carcaça, porque alma não termina. Passa 1000 anos, 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos, e quem for para condenação vai ficar lá queimando. De lá não sai, não tem mais como sair, e não vai morrer, a morte é suspensa. Vou voltar falando da misericórdia. E misericórdia, gente, venceremos.